Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble, que é a principal plataforma no Code que a gente ministra as nossas aulas de programação aqui no canal. Nessa aula de hoje nós vamos aprender a fazer um clone de um aplicativo de mensagens igual ao WhatsApp. Então nós vamos preparar toda a base, né? Vamos criar os elementos base para que a gente consiga efetuar as conversas em grupo e individualmente, como um bom mensageiro, um aplicativo de mensagens. Ao final desse vídeo, se você tiver gostado, te peço que, por favor, deixe o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe. Se valeu o teu joinha no final da aula e você não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar informado de toda a aula que a gente tem semanalmente estreada aqui no nosso canal. Então, sem mais demora, vamos embora lá para mais uma aula top aqui de programação no Code no canal da Rincão Informática Academy no YouTube. Já deixei pronto aqui, pessoal, essa nossa página Index, né, que é um sistema simples de login. Então nós temos aqui um Picture Uploader para subir a foto, um input nome, e-mail, senha, e vai ter um botão de login e um botão de cadastrar, beleza? Então só que no botão de cadastrar, no de login, a gente vai dar, antes de eu fazer os workflows aqui, vamos fazer aqui a tabela de banco de dados, que é bem simples para essa aula, tá? Para começar na tabela de usuário, eu vou adicionar aqui os campos nome. Vou fazer do zero aqui porque tem gente que está aprendendo hoje também, é o primeiro contato com a plataforma, tá? Nome, senha, também do tipo texto, foto do tipo image, telefone do tipo texto, foto, nome, senha, telefone e e-mail. Só isso mesmo. Vou inserir aqui ó, mais um, ó, que eu esqueci de colocar aqui. Vamos lá. Ctrl D, né? Ctrl E aqui para centralizar. Esse vai ser o telefone. Beleza? Volta aqui. Tá, agora a gente vai criar uma tabela chamada mensagens. Essa tabela é que vai ter o relacionamento com a tabela de usuário e que vai fazer toda a mecânica das mensagens, né, do nosso clone de WhatsApp que nós estamos fazendo aqui. Então, eu vou colocar aqui alguns campos que não vai ser explicado nessa aula. Na próxima aula, tá, eu faço a mecânica de workflow, insiro e coloco lá para funcionar no aplicativo. Só que essa próxima aula, que no caso eu vou colocar na próxima aula para a gente subir arquivo, áudio e imagem. Mas eu vou fazer isso depois que essa aula aqui alcançar pelo menos 1000 visualizações, tá bom, pessoal? Então vamos se comprometer aí para poder dar uma ajuda também, uma moral aqui para gente. Então, o primeiro vai ser arquivo, que é do tipo file, né? Vamos lá. Áudio, também do tipo file. Imagem, file também. Mensagem, do tipo texto. E agora vem a nossa integração, né? Vamos lá. O
usuários conversa. Ele é do tipo user e é uma lista. Usuários visualizadores. Também é um user e também é do tipo lista. E usuários receptores. Também user, também é uma lista. Então essa é a base para a gente fazer o nosso aplicativo. Bem simples, tá? Toda a mecânica do aplicativo de mensageiro, ele vai trabalhar com pouco workflow. Ele trabalha principalmente em cima de condicionais de relacionamento dos usuários dentro da tabela, tá? A gente vai entender que todo aplicativo, parecendo assim de uma forma bem simples, ele trabalha todo com condicionais. Vamos lá para o design agora. Vamos fazer aqui login. Clicar no botão login, account, log the user in, né? O e-mail é o input e-mail, seu valor, e password é input senha, seu valor, tá? E aí a gente vai direcionar ele para a página. Vamos criar uma página nova aqui chamada mensagens, mensageiros. Não vai clonar ela de ninguém, tá? Volta aqui para index, vem aqui no workflow. Então depois que fizer o login, ele vai para a página mensageiros. Quando a gente clicar no botão, quando a página estiver carregada, page is load, eu vou dar um element actions, set focus, no input nome. Tem um input e-mail, então esse aqui é o telefone, estava duplicado e não mudou. Telefone, pronto. Input nome, e-mail, telefone e senha, certo? Quando clicar no botão cadastrar, vai dar um account, sign user app, né? E-mail, o input e-mail, o seu valor. Password, o input senha, o seu valor. E vamos colocar aqui, ó, foto, nome e telefone. Foto é o picture uploader, né? E o valor dele, que está dentro dele. O nome é o input nome. Telefone é o input telefone. Depois disso, dá um reset, né? Element actions, reset inputs. E navigation, go to page, mensageiros. Aqui no botão login também dá um element actions, reset inputs. E por último, ação para a página. Pronto, a gente está com o sistema de login e cadastro pronto, tá? Só para a gente logar os usuários. Eu vou cadastrar aqui 5 usuários, bem rapidinho. Pronto, pessoal. Registrei aqui, ó, 5 usuários diferentes, tá? Para a gente participar dessa aula hoje. E agora vamos criar o layout aqui na página mensageiros, né? Vou começar com um grupo aqui, ó. Vou deixar o tamanho dela de 1080 por 610, tá? Vou jogar um grupo aqui. Esse vai ser o grupo chat. Dentro dele, eu vou inserir 2 grupos. O primeiro vai ser 3, na verdade, né? Grupo Heider.
A altura mínima dele vai ser de 100. Aqui eu vou jogar um texto. Vou centralizar esse texto aqui, ó. Pronto. Rincão Informática Academy. Beleza? Informática não, informática. Esse grupo, vou deixar o background dele preto. E o texto da cor branca. Vou pegar esse branco aqui. Vou aumentar a fonte dele para 24. Deixa eu ver, 18, 24. 24 tá bom, com borda. Vamos deixar assim, tá tranquilo. Vou inserir um ícone aqui, ó. Esse grupo eu vou mudar ele para linha. Pronto, aí eu consigo fazer o que eu quero, tá vendo? E vou duplicar isso aqui, ó, Ctrl D. Não vai ser muito aqui para layout não, tá, pessoal? Isso aqui é para a gente fazer a disposição da aula aqui, beleza? E vamos aqui alinhar aqui no meio, né? Esse aqui também. Esse aqui também. Esse eu vou deixar invisível, tá? Esse aqui vai ser branco também. E vai ser do tipo para sair aqui, ó. Pronto, existe. Quando clicar nele, Element Actions, Account, Log the User Out e Navigation, Go to Page Index. Pronto. Agora vou inserir um grupo aqui, ó. Vai ser o grupo Chat Geral. Eu vou colocar aqui uma borda de superior de 10. Pronto. A largura dele vai ficar limitada em 100. 100, deixa eu ver, 200. 250. Tá bom assim. Então, esse vai ser o chat geral. Joga um texto dentro dele aqui, tá? E joga um ícone também. Esse grupo aqui também vai ser do tipo linha, tá? Aí joga o ícone em primeiro aqui, ó, Make First. Centraliza o ícone, centraliza o texto horizontalmente, né, os dois. E o layout dele aqui, ó, do grupo é isso aqui dentro. Isso, no meio, quero no meio, tá? Aqui, ó, eu vou pegar um Bootstrap, Material, um Bootstrap Icons, e vou pegar o do WhatsApp. É uma mensageira que a gente está fazendo, beleza? Coloca branco também. Aqui, ó, chat geral. Também da cor branca. Tira a formatação aqui. Coloca a cor branca. Tá? E nesse grupo aqui você coloca um background nele preto. Flat color preto. Isso. Então esse é o chat geral. Certo? Agora duplica ele, Ctrl D. Esse vai ser o grupo chat canais. Vou deletar isso aqui. Tá?
Vou tirar a limitação dele aqui em altura. Pronto. É isso que eu quero fazer. Dentro desse chat de canais, eu vou inserir um repetir grupo nele. Ó. Vai ser do tipo column, né? Vai dar um do searches for, o conteúdo dele é o usuário, do searches for o usuário. Pronto. Sem limite de linha, com altura mínima de 25. Vou deixar com 25. Sem limite de largura, tá? E sem limite de altura. Quanto é o tamanho desse grupo aqui? Tá sem limite. Vamos colocar isso aqui também para ficar igual, né? Vou aqui 400, 150, isso. Tá bom aqui. Agora vou inserir um grupo dentro desse repetir grupo aqui, ó. Esse grupo vai se chamar grupo dados usuário, que vai apresentar os dados do usuário aqui, beleza? Então esse grupo eu vou dar aqui na margem dele superior 5, embaixo 5, embaixo não vou colocar não, à esquerda 5, à direita 5. Ele vai ser da cor branca. E a altura dele vai ser de, deixa eu ver, 60. Tá bom, eu vou deixar fixado em 60. Tá? Aí eu vou entrar com um ícone aqui, ó. Ícone. Centraliza ele aqui, né? E centraliza aqui também. Esse grupo vai ser do tipo linha. Agora eu entro com o texto do lado dele. Deixa eu ver aqui, texto, a altura dele vai ser de 30, 35, 40. Altura de 40 e largura de... Isso, desfixa ele aqui, né? Isso aqui, ó, eu vou tirar, não é ícone, tá? Vou lançar uma imagem aqui, ó. A imagem vai ter um tamanho de 30 por 30. Isso. 30 por 40. Pronto. 40 por 40? Tá bom, 40 por 40. E vou duplicar esse texto aqui, ó. Ctrl D. E aí esse aqui também vai ser 40 por 40, tá? Isso. Aqui eu vou dar uma imagem esquerda de 5 e aqui também de 5. À direita, tá? Vamos agora setar os elementos aqui, da onde a gente vai puxar, né? O grupo, o conteúdo dele vai ser user
e vai ser current cell user, porque ele está indicando o que tem dentro da célula no nosso repeating group, certo? A imagem vai ser uma imagem dinâmica. Parental groups user photo, tá? Vou tirar a formatação aqui e vou colocar bordas sólidas da cor preta com espessura de 2. Esse aqui também vou colocar borda nele também, espessura de 2 da cor preta. Só que o background dele vai ser flat color, perdão, preto também, né? E a cor do texto vai ser branca. Aqui vão ser duas informações que eu vou colocar. Ó. Parental Groups User nome. Aí eu dou um Enter aqui, né? Ó. Parental Groups User telefone. Pode vir no Rich Texture aqui, ó. E coloca um em cima do outro. Coloca em negrito, tá? Centralizado da cor branca. O telefone, você pode tirar a borda. E aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou dar um... Aqui vai aparecer as mensagens que, quando o usuário tiver uma mensagem nova, vai aparecer quantas mensagens ele tem, igual tem lá no aplicativo de mensagens, né? E a gente vai colocar uma condicional para ele saber quando ele não visualizou ainda a mensagem. Então eu venho aqui, ó, duas searches for mensagens, que ele vai buscar as mensagens em count, que é só para ele contar quantas mensagens tem. E eu vou colocar uma condicional, ó, quando duas searches for mensagens, a contagem é maior que 0, ou seja, quando ele receber mensagem nova, eu vou dar um font color aqui. Vou colocar a fonte de vermelho. Tá? Deixa eu ver como é que ficou aqui. Tá. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou desgrupar isso aqui. Esse aqui também. Esse também. Aí vou pegar o grupo, vou deletar ele, tá? E vou tirar as bordas que eu coloquei aqui, as margens. Eu quero eles juntos. Pronto. Deixa eu ver agora como é que ficou. Tá, vou deixar desse jeito. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou só centralizar o texto aqui. Ó. Beleza. Precisa tirar a regra de privacidade para poder aparecer os outros usuários aqui. Então vamos lá. Vem data, privacy, né? Na tabela de usuário, remove a regra de privacidade. Ou altera aí de acordo com o que você estiver utilizando no teu aplicativo, tá? Fica à vontade para isso. Eu vou tirar para a gente poder visualizar aqui, ó. Pronto, já apareceu todos eles aqui, todos os usuários que a gente tem. Beleza? Agora, pessoal, vou pegar o grupo chat geral com o grupo chat canais. Vou agrupar eles, tá? Group elements em column container, no elemento de container, né? Esse aqui é o que? Grupo F, deixa eu ver aqui, então, sem fixar o tamanho aqui, e vamos fixar aqui. A largura dele é, vou repetir, grupo 140, então vamos fixar esse grupo aqui também em 140, né? 140. Não é mais.
250? Isso. Em 250. Grupo canais. Pronto. Aí o que eu faço agora? Ó, vou inserir um novo grupo aqui. Vou colocar ele por último, né? E aí eu vou pegar o grupo canais. Com esse grupo aqui eu vou renomear de conversa, tá? Grupo conversas. Conversas. Vou pegar o grupo canais com o grupo conversa. Vou agrupar os dois. Grupo elementos em row container. Um row container. Um grupo de linha. Tá? Aí, ó. Vamos dar uma margem nele aqui, né? Vou tirar a limitação dele aqui, tá? Deixa eu corrigir esse. Pronto, corrigido. Agora esse aqui, ele está vindo daqui, né? Grupo canais. Vou diminuir, vou tirar a limitação dele aqui, ele vem até aqui embaixo. O grupo conversas aqui, ó. Quanto isso aqui está dando de margem? 10, né? Vamos colocar 10 de margem no alto, né? Vamos colocar 10 à esquerda e 10 à direita. Eu coloquei uma altura mínima de 510, eu vou colocar uma altura mínima de 500 para ele ficar alinhado aqui, ok? Na verdade, eu vou diminuir. Deixa eu ver, 480, não, 450, 140, isso, vou deixar assim, 440, tá? Dentro desse grupo conversas, eu vou colocar a borda nele aqui, ó. Cor preta também, né? Com espessura de 2 também, para ir combinando com os outros aqui. E vou dar um pad nele, ó, interno. 20 de altura, ou melhor, 10 de altura, 10 de superior e inferior, 20 esquerda e 20 direita. Pronto. Para dar aquela sensação de profundidade, né? Deixa eu ver aqui. Dentro dele eu vou inserir um repeating group agora. Vou chamar repeating group lista de conversas. Tá? E a largura mínima de 140, coloca até o final aqui, né? Lembrando que ele está com pad, por isso que o repeating group ficou desse jeito. E vamos fixar ele, isso, perfeito, tá? Do jeito mesmo que eu queria. Vou retirar a contagem de linhas e vou deixar uma altura mínima de 60, ok? Com uma coluna só.
Esse grupo aqui, o conteúdo dele, do grupo corpo aqui, ó. Grupo corpo, grupo conversas, o conteúdo dele vai ser mensagens. E o repetir em grupo, eu vou mandar ele fazer uma busca em duas searches for mensagens em que os usuários conversas estiverem vazio, is empty. E eu vou sortear, classificar pela data de criação e não vai ser descendente, tá? E vou colocar uma condicional aqui, um repetir grupo. Como ele está puxando as mensagens quando os usuários não tiverem colocado em uma conversa, a gente tem que inserir uma condicional aqui, tá? Então, a condicional... Eu esqueci de fazer uma coisa aqui, pessoal, tá? No grupo conversa aqui, ó, vou ter que inserir um custom state aqui. Para que é isso? Quando a gente estiver no chat geral que não tem nenhum usuário selecionado, todas as mensagens de todo mundo vai aparecer. Quando a gente quiser conversar com alguém que apareça somente as mensagens daquela conversa, a gente tem que selecionar esse usuário. Né? Então, para fazer isso, a gente vai fazer isso através do custom state. Então, no grupo conversa, eu vou criar um state aqui, ó, chamado set usuário. Vai ser do tipo texto. Ou melhor, do tipo texto não, é do tipo user, que a gente vai setar o usuário. Tá? Então, o repeat em grupo aqui, ó, vai ser o seguinte: quando o grupo conversa, que a gente criou o custom state, o state set usuário não estiver vazio, cadê it's not empty? Ou seja, tiver conversa, a gente vai puxar quais tipos de conversa? A gente vai dar um data source aqui, ó. E vai dar um duas searches for mensagens. E quais são as variáveis que nós vamos apresentar? Vamos lá. Usuários conversa e usuários conversa de novo. Tem que ter o current user, que é a pessoa que está falando, né, no grupo, está logada, e tem que ter o grupo conversas set usuário, que é os usuários que estão na conversa ou que está selecionado, que está setado. Também vai ser classificado pela data de criação e não vai ser de forma descendente. Então, assim a gente bota para apresentar aqui no Repeat Grupo as mensagens de uma maneira que a gente consiga fazer o seletor de usuários. Ou um grupo geral, no caso aqui eu vou representar o grupo geral através do chat geral. Você pode aplicar a mesma coisa quando você quiser criar um grupo, é o mesmo princípio. E o seletor de canais aqui, beleza? Daqui a pouco a gente vai entrar com os workflows aqui. Dentro desse repeat grupo, eu vou colocar um grupo para a gente dividir as conversas. Eu vou inserir aqui, ó, grupo dentro do repeat grupo. Esse grupo vai se chamar dados das mensagens, tá? Ele vai ser do tipo column mesmo. O grupo conversas aqui, eu vou aumentar o tamanho dele aqui, ó. Deixa eu ver, 500, 490, vou deixar assim 490, tá? Aí o repetir grupo está acompanhando ele, né? Esse aqui agora, eu vou tirar o limite aqui, né? Isso aqui vai se chamar grupo dados das mensagens. Beleza. Eu vou inserir outro grupo aqui, ó, antes de eu continuar com eles.
Eu fixei aqui o Repeat Group com altura máxima de 400, tá? Até para ele não estourar, porque depois a gente vai colocar para as mensagens e aparecer em cima do grupo, né? E aqui esse grupo aqui dentro do Repeat Group vai apresentar as mensagens. Vou dar mais uma margem nele aqui também, ó. 5 superior, 5 inferior, 10 inferior. E 10 direita, esquerda, 10 direita. Bottom 10. Aí esse é o Repeat Group. Eu vou inserir outro grupo aqui embaixo do Repeat Group, ó. Vou colocar em cima dele. Aí eu arrasto ele para cima aqui. Esse aqui vai ser o grupo enviar conversa, o nome dele. Vai ficar aqui embaixo. Pronto, posso deixar dessa altura. Vou jogar um input aqui dentro. E vou jogar um botão também. Esse grupo aqui vai ser do tipo linha também, ó. E aí a gente centraliza tanto o input quanto o botão, tá? O botão vai ser o botão enviar, né? Vou tirar a formatação dele, tiro o background, vou colocar preto, tá? E vou fazer o seguinte aqui, ó. Grupo conversa, o input, vou chamar enviar conversa. Tira a formatação dele também, tá? O layout dele aqui, vamos lá. Vou deixar ele com 45. E não vou limitar ele, o tamanho dele não. Vou jogar para cá. Aí o botão aqui, ó, eu vou colocar margem esquerda de 10, direita de 10 e esquerda de 10 também, para poder separar o input. O input eu vou colocar margem esquerda de 10, para separar aqui também. Vou colocar borda no input. Na verdade ele já está, né? Vamos colocar da cor preta. E o botão eu vou deixar com tamanho de 45 também. Agora vamos pegar esse grupo aqui, vamos também colocar borda nele. Borda sólida, da cor preta, com espessura de 2, né? E vamos dar um background color nele aqui, ó. Tira a formatação. Flat color. Vamos dar uma cor aqui um pouco acinzentada. Isso. E o input a gente coloca na cor branca. E o placeholder aqui, ó. Digite sua mensagem. Ok? Vamos ver como está ficando aqui. Pronto, está começando a ter uma cara de aplicativo, né? Vou pegar esse grupo aqui de fora, ó, e vou colocar borda nele também. Sólida, cor preta. Esse aqui eu vou colocar borda nele de 5. Esse aqui também, ó, de 5, a mesma coisa. Sólida, borda de 5, de espessura, cor preta. Vamos ver agora. Pronto, deu uma fechada aqui, tá vendo? Esse grupo aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que ele está vazando aqui, né? Deixa eu ver aqui o layout dele. Não.
agora aqui. Mínimo de fixe with a hand. Não. Mínimo de 0. Máximo. Desmarca isso aqui. Mínimo de 440. Deixa eu ver como é que ficou. Tá. Vou deixar assim. Esse aqui eu também vou dar uma borda nele. E esse aqui. Deixa eu diminuir a altura do input aqui. Vamos deixar com 40. Isso. Deixa eu ver como é que ficou ali agora. Vou dar aqui a espessura da borda dele de 3. Deixa eu ver. Tá. Vou manter assim, tá? Esse aqui vai ser a borda à esquerda. Com 5. Com preta. Vou deixar tudo com 2, pessoal. Com 2. Está muito puxado isso aqui. Não estou gostando do layout. Esse aqui com 2 também. Deixa eu ver agora. Tá. Vou deixar assim. Agora esse aqui. Do chat de grupo canais, né? Com 2 também. Chat geral também com 2 de espessura. Beleza, vamos agora tratar aqui de a gente visualizar as nossas mensagens, tá? Mas antes eu vou setar aqui para a gente selecionar o canal de chat geral ou o usuário para conversar, ok? Quando eu clicar aqui no grupo chat geral, eu vou dar um element actions, set state, aonde? No nosso grupo de conversa, certo? Grupo conversas, o custom state set usuário, e eu não vou colocar valor nenhum nele. Por que eu não vou colocar nenhum valor? Porque eu quero deixar aberto para todos os usuários aparecer a mensagem de todo mundo. Depois que eu fizer esse state, que eu deixo ele aberto aqui sem valor fixo, eu dou um element actions, repeat grupo, scroll to entry. O que eu vou colocar? Eu quero que ele role até a última mensagem, para sempre a última mensagem aparecer em primeiro. Então eu venho aqui em repeat grupo, lista de conversas, e aí ele vai rolar até o repeat grupo, lista de conversas, mensagens, lista de mensagem, last item. Eu quero que ele sete até lá. E depois disso, eu quero que ele, element action, ele dê uns 7 focos no input enviar conversa. Entenderam a dinâmica? Então, ele vai sempre, no chat geral, quando eu clicar aqui, ele vai setar todo mundo para conversar. Todas as mensagens que tiver aqui, ele vai dar um scroll na última mensagem que vai aparecer do chat, seja minha ou seja dos participantes, e vai dar uns 7 focos aqui. Ó. Então, vamos atualizar a página. Vou clicar em chat geral. Ó. Já fez o comando e já deu uns 7 focos aqui. Quando eu dar General Pages Load, quando a página for carregada, eu quero que ele também dê uns 7 focos no input.
Então, quando eu carregar a página aqui, ó, sem o set state, ele também já setou aqui. Quando eu clicar aqui no grupo do usuário, eu vou abrir o workflow, eu vou dar um element actions, né? Set state, no grupo conversa, set usuário, a mesma coisa. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou copiar isso aqui que é a mesma coisa, copy, cola aqui, e o set fox também, copia, também cola aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar ele aqui da cor verde. Agora, isso aqui só vai acontecer sobre uma condição. Quando o grupo conversas, o set usuário for o current cell user. Ou seja, quando já tiver selecionado aqui o usuário, ele faz essa mecânica, tá? Ele vai escolher. Vamos copiar agora, colar. Esse aqui eu vou deixar de vermelho para identificar aqui. Então, quando a gente selecionar o usuário, que na verdade ele já tiver selecionado, ele limpa ele no valor. Quando ele não tiver, quando ele não for o current user, então a gente vai adicionar ele, ó, current cell user. E eu vou colocar aqui agora no grupo. Vocês entenderam a mecânica? Quando ele já tiver, se eu clicar, ele dá um minus item, ele tira ele limpa ele. Quando ele não for eu clicar, ele seleciona ele para conversar. E para a gente identificar ele, a gente coloca uma condicional. Ó. Quando o grupo conversas, o set state usuário is current cell user, a gente dá um background color para identificar o usuário que a gente está falando. Tá? Vamos dar uma cor aqui, ó. Assim, né? E vamos dar um text color aqui também, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se fica, como é que fica assim, só com isso aqui. Pera lá. Vou selecionar. Ó, selecionou ele, tá vendo? Se eu clicar de novo, ele solta, ó. Selecionei ele para falar, selecionei outro. Se eu clicar em cima, ele pula para o chat geral. Se eu tiver selecionado e clicar no chat geral, ele vai para a mensagem geral e tira o usuário que eu quero conversar. Eu vou só diminuir um pouco a cor aqui. Pronto, aí eu sei que é ele. Beleza? Além disso, aqui, ó, quando ele não for, que a gente inseriu ele, a gente tem que atualizar a mensagem que ele colocou, certo? Então vem data thing, make a change to thing, né? Há uma lista to thing, na verdade, que é uma lista. A gente vai mudar o quê? Uma lista de mensagens. Qual é a lista que a gente vai mudar? Onde está? Está no repeat grupo, lista de conversas, né? Lista de mensagens, né? Na verdade, é lista de conversas, lista de mensagens. Aí eu vou aplicar um filtro aqui, ó. Esse filtro, o que que é? Usuários visualizadores não contém eu mesmo, o current user. E vou inserir uma condicional aqui, ó. Ele só vai fazer essa mudança quando não conter. E aí, como não contém, a gente vai vir em usuários visualizadores, a gente vai adicionar o current user.
Ou seja, ele só faz a mudança na lista quando não tiver aqui no filtro, tá? Ele não tiver lá e aí ele vai adicionar e vai atualizar a última mensagem lá, beleza? Agora eu vou preparar aqui para a gente visualizar as mensagens para conseguir terminar a nossa aula, que tem mais umas condicionais para entrar aqui, tá? A gente já está acabando já. Agora deixa eu ver a largura disso aqui. Esse é o grupo dado de conversa, né? A altura mínima dele vou colocar com 0 e o máximo de 500. Deixa eu ver. Vou inserir aqui agora 2 grupos. Grupo dados mensagem. Vamos lá. Esse vai ser o grupo mensagens recebidas. Vou limitar ele em 300. Deixa eu ver quanto dá. 300, 370. 370. Vamos deixar com 370. Vou inserir aqui um texto, um ícone, e aí vou pegar o texto e o ícone, vou grupar eles, né, em linha. Deixa eu arrastar o ícone para cá, já que ele não foi ali. Era lá, aqui, ó, tem que vir aqui. Pronto. Isso que eu queria. Agora vou jogar aqui, né, para o meio, horizontalmente, aqui também. Vou dar o ícone da cor preta, vou dar uma margem nele aqui de 10 para a esquerda. E o texto, deixa eu ver aqui, a altura mínima de 25. E sem prender aqui, ó. Isso. E uma margem de 10 à direita. Vou pegar aqui esse texto, vai ser, o conteúdo dele vai ser grupo. Esqueci de colocar aqui ainda, vamos lá. Esse aqui, o conteúdo dele é mensagem. Tá? Esse aqui também é mensagem. Correção mensagens, certo? Agora esse grupo aqui, vamos lá. Aqui eu vou mudar para esse aqui. E vou dar o cantos arredondado nele aqui de 20. E aqui o texto vai ser grupo dados da mensagem, mensagens, criador, nome. E grupo dados da mensagem, mensagem, criador, telefone. Agora vamos colocar isso visualmente separado. Grupo, dado da mensagem, mensagem, criador, nome. Espaço, barra, espaço. Vou deixar com fonte do tamanho 14 e
vou fixar ele aqui na altura de 25. Pronto. Grupo mensagem recebida, eu vou colocar um background nele aqui para identificar. Pronto, assim. Aí esse grupo aqui dentro aqui, eu vou colocar um background branco, tá? Uma margem superior de 5. Vou duplicar ele aqui, ó. Ctrl D. E agora, esse aqui, ele vai se adequar ao conteúdo dele, certo? Esse aqui, mensagem recebida, grupo mensagens. Esse aqui, o conteúdo dele vai ser... Pera lá. Esse aqui embaixo, ó, vai ser só grupo, dados da mensagem, né? Vamos lá. Grupo, dados das mensagens, mensagens. Eu quero que apareça a mensagem aqui, certo? E vou duplicar esse aqui também, ó. Ctrl D. Esse aqui eu vou colocar à esquerda, à direita, na verdade, para aparecer o texto. E vai ser grupo, dados da mensagem, mensagem, create on date, né? Formatado como custom. Vamos lá, Ctrl A para selecionar tudo, DD barra MM, em minúsculo aqui, DD barra MM barra YYY, espaço, traço, espaço, HH maiúsculo, barra MM. Igual MM, deixa eu ver. Isso, ficou do jeito que eu queria. 16/2, tem mais um ano aqui. Mais um Y aqui para dar hora. Isso, desse jeito. E aí, dentro desse grupo aqui, ó, grupo mensagens autor, grupo mensagens mensagem e grupo mensagens data, ok? Aqui dentro desse grupo eu vou inserir agora um ícone, na verdade. Vem para cá e ele vai por último aqui, ó, make last. Ele vai ser o cor preta também, né? Ele vai ser o checker. Essa setinha aqui, ó. Vou colocar ele com 20. Coloca aqui, duplica ele, Ctrl D. Mesma coisa, duplica ele, Ctrl D. E esse aqui agora vai ser a lixeira, para deletar a mensagem. Trash, de lixeira. Vou usar essa daqui. Ou melhor, uma outra aqui mais
porque está muito pequeno, vamos usar essa aqui. Pronto. Aí o que eu faço, pessoal? Esse grupo aqui vai ter duas condicionais, tá? Se eu não setar essas condicionais, vai aparecer todas as mensagens dos dois lados. Então seria o quê? Parental groups mensagem. O criador não é o current user, então esse elemento é visível. Copia a condicional, cola ela aqui. Se for o current user, então não é visível. O que isso faz? Só vai aparecer as mensagens desse lado esquerdo de todos os participantes do chat ou a pessoa que estiver conversando que não for o usuário que está logado ali para conversar na conta dele. Vou duplicar esse grupo aqui, ó, Ctrl D. Vou jogar agora ele para cá, ó. Vou trocar, né, a posição aqui. E esse aqui é o contrário a condicional. Se não for o current user, ele não é visível. Se for o current user, ele é visível, porque desse lado aqui vai aparecer as mensagens que a gente estiver falando. Entenderam? Vou dar um cantos arredondados aqui nesse grupo aqui, para dar um negocinho mais assim, suave de se visualizar, né? E aí esse plano de fundo aqui, eu vou colocar uma cor verde aqui, ó. Acho que está na hora de aparecer as mensagens, né? Vamos configurar aqui? Agora, a gente vai configurar os marcadores aqui, os checkers, de quando a gente enviar a mensagem e a pessoa confirmar que recebeu a mensagem, tá? Então, esse primeiro aqui, a condicional dele vai ser o seguinte: quando o grupo dados de conversa das mensagens, usuários visualizadores, a contagem deles for maior que zero, então a gente vai dar um icon color, tá? Vamos mudar a cor dele de preto para esse azul aqui, ó, de visualização. Vamos usar esse de 50 aqui. E nesse segundo, ele vai apresentar essa cor azul quando ele contar que todos os usuários da conversa visualizaram a conversa. Porque o princípio do WhatsApp é o seguinte: você clicou na conversa, ele já deduz que você leu, então ele já faz a checagem e marca, que é a confirmação de leitura que a gente conhece lá. Tá? O princípio é esse aqui. Então vamos lá. Grupo, dados da mensagem, mensagens, usuários visualizadores, a contagem dele é grupo dados da conversa, das mensagens. Eu estou com conversa na cabeça. Mensagens, usuários receptores, count. Então, quando ele contar todo mundo que visualizou, ele faz a mesma coisa com esse ícone aqui, ó. Icon color. Fica os dois azulzinhos checked, tá? Aqui, ó, grupo mensagem, então vai ser do tipo mensagem, parental groups mensagem, isso aqui também, mensagem, parental groups mensagem. Aí
A gente assim, ó, só no que é seu como corrente user, tá? Só desse lado. Nessa lixeira, você vai dar um data thing, delete a thing, o que o parental groups mensagem. Você não pode configurar os dois, tá? Porque senão você vai deletar a mensagem de todo mundo, a sua e das outras pessoas. E não pode ser assim. Quando eu clicar no botão enviar, nós iremos criar uma nova mensagem. A data thing, create a new thing. O que a gente vai criar? Mensagem. Então vai ter aqui, ó, mensagem, usuários conversa, e usuários receptores. A mensagem vai estar no input, digite sua mensagem, né? Input enviar conversa, na verdade. Usuário conversa, a gente vai adicionar, tá? Aqui, ó. Primeiro a gente adiciona o corrente user, depois a gente adiciona o usuário que tiver setado, grupo conversas, set usuário, que são os que estiverem na conversa, e quem vai receber também a mesma coisa. Grupo conversa, set usuário. Depois disso, dá um reset, né? Element actions, reset input. E a gente vai dar um scroll to entry aqui, ó. Element actions, scroll to entry, no que? No repeat grupo, lista de conversas. E o que a gente vai fazer? O resultado do passo 1, criar nova conversa. Que é ele simplesmente rolar o scroll até a última conversa mais nova lá. Para sempre aparecer a conversa mais nova. Só que ele só vai fazer isso tudo sobre uma condicional, tá? Somente se o grupo conversas, o usuário que setado não estiver vazio. Aí ele faz essa mecânica aqui. Vou deixar isso aqui como azul, né? Esse repeat grupo aqui, ó, vamos lá. Repeat grupo, lista de usuários. Pronto. Tinha esquecido de renomear ele. E a gente vai fazer a mecânica inversa aqui agora, tá? Copia, cola. Aqui, quando ele estiver vazio, ó, is empty. Esse aqui eu vou mudar para orange, certo? Então, quando ele estiver vazio, a gente faz uma mudança aqui nas mensagens, tá? A gente vai manter a mensagem, vai tirar os usuários da conversa e vai tirar aqui também os usuários da conversa porque eles já estão lá, tá? E a gente vai também tirar do usuários receptores, a gente vai adicionar uma lista. E aí a gente vai dar duas searches for em user menos o current user. Conseguiram entender? Vou fazer um teste aqui agora, deixa eu ver. Vou fazer só mais uma coisa aqui de visual, ó. Esse grupo aqui, também vou colocar cantos arredondados nele de 5 e vou deixar ele sem borda. Deixa eu ver como é que fica aqui agora. Aí, melhorou, tá vendo? Tá no chat geral, ó. Vou falar aqui. Entrou o José Renato, né, com o número de contato dele aqui. A mensagem, a data e a hora.
Tá vendo? Vou falar com a Lara. Pronto, só para a Lara. Vou falar com. Tá vendo que quando recebe mensagem aparece aqui a quantidade de mensagem? Vou falar com o Murilo. Ó, chat geral. Falei com a Lara. Falei com o Murilo. Tá vendo? Ó? Vou falar com o José Renato aqui, ó. Na verdade é ele, né? Quem está logado aqui é o José Renato, então ele não deveria estar aparecendo aqui. Vamos mudar aqui, ó. O repeat em grupo menos, cadê? Menos item, menos o current user. Pronto, aí não aparece mais as mensagens dele aqui. A não ser que você queira falar com você mesmo, eu, por exemplo, tenho lá no meu aplicativo de mensagens um grupo só meu para eu poder marcar os meus compromissos, porque ali, como eu estou o dia inteiro mexendo com aquilo, eu não esqueço. E as mensagens que eu quero falar, que eu quero utilizar para qualquer compromisso, eu deixo tudo ali, tá? Vou logar aqui agora com uma outra conta para a gente ver funcionando aqui. Era lá. Vou copiar aqui o endereço. Vou colar. Deixa eu ver o usuário que a gente tem aqui, né? A Samara, vamos dias@gmail.com. Vamos lá, logar com ela. Ah, aqui é o telefone. Aqui é WR1234. Pronto, no chat geral já tem o José aqui, ó, falando, tá vendo? Ó? Com a Lara não tem nada, com o Anderson não tem nada, com o Murilo nada e com o José Renato nada. Então, eu vou falar aqui no chat geral. Já entrou aqui. Se eu quiser deletar aqui, eu não consigo, ó. Tá vendo que ele já deu um checkzinho aqui? Se eu quiser deletar minha mensagem, ó, eu consigo. Vamos lá. Vou falar com o Anderson. Vou diminuir aqui, ó. Para a gente conseguir visualizar mais ou menos falando junto aqui. Aqui, ó. Como a gente é o usuário atual, né, o current user, aparece sempre à direita, a Samara aqui, tá? Você sempre vai estar à direita da conversa. Só que para o outro, você está à esquerda e quem é o usuário que está utilizando está à direita, certo? Vou mandar mensagem aqui, eu vou logar com o outro aqui agora. Pera lá. A Samara e o José, vou logar agora com o Anderson, né? Vamos lá.
No chat geral já tem o José e a Renata. Vou falar agora, ó. Pronto, entrou o Anderson na conversa. Se você vier aqui, ele já entrou aqui na conversa. Não consegue deletar nada aqui. Você consegue deletar a sua mensagem, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vamos lá de novo. Deletei aqui, saiu daqui, ó. Tá vendo? A mensagem do Anderson, vou colocar de novo, ó. Entrou aqui. Beleza, pessoal? Então assim a gente termina essa aula de hoje com a estrutura e o funcionamento do nosso aplicativo de mensagens, que é o clone do WhatsApp que a gente fez, tá? E como eu coloquei no começo da aula, se esse vídeo alcançar 1000 visualizações aí, para vocês me darem um apoio, eu coloco as funções aqui de inserir áudio, vídeo e imagem, tá bom? Se gostou, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participa. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar informado de toda a aula nova. Não deixa de colocar embaixo nos comentários aí sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula, pedido de serviço, sua informação de um projeto aí que você queira desenvolver com a gente, tá? Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à informação e conteúdo gratuito. E se você quiser apoiar a gente de uma maneira mais abrangente, clica no botão Seja Membro. A gente tem 3 planos aí e cada um com vantagens exclusivas, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.